Olha, aí acabou em instantes o prazo dado pelo Exército de Israel para a retirada de pessoas de Gaza. Os militares teriam iniciado ataques pontuais em locais dominados pelo Hamas. Mais cedo, o primeiro-ministro palestino acusou Israel de genocídio em Gaza. A declaração de Mohamed Shtayyeh é uma resposta aos bombardeios do exército israelense contra o movimento islâmico palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza. Em uma entrevista coletiva em Ramallah, na Cisjordânia, o premier declarou que o povo está sofrendo um genocídio e Gaza se tornou uma zona de desastre. Foram as palavras dele. Enquanto isso, o secretário americano de Estado, Antony Blinken, pediu para que Israel tome precauções para evitar mortes de civis na faixa de Gaza, alvo de bombardeios diários. O chefe da diplomacia americana diz que reconhece que famílias palestinas sofrem sem ter culpa alguma, sem ter nenhum tipo de culpa. Blinken voltou a reforçar que Israel tem o direito de se defender após os ataques do Hamas. Chamo mais uma vez o professor Marcos Vinícius de Freitas conosco, nosso analista convidado. E o professor fala um pouco agora, professor, sobre essa questão da diplomacia, né? E essas declarações de Benjamin Netanyahu dizendo que a incursão só estaria começando ou as ações do exército de Israel só estariam começando contra o inimigo. Professor. Veja, né, Tiago, a questão do próprio Netanyahu é que uma necessidade de legitimação na atuação. Não é? Nós, como o Luca mencionou, o primeiro-ministro tinha ali os seus problemas de corrupção, a questão de tentar controlar mais o Estado israelense depois de vários anos no poder, e o que a gente nota é que a resposta que ele tem dado justamente faz com que haja esta união nacional e que alguns questionamentos sobre a atuação dele com relação à política doméstica sejam colocados de lado por um tempo. Então, ele se fortalece e, ao estabelecer aí um governo de união nacional, ele consegue fazer com que a responsabilidade da atuação seja compartilhada entre os outros, com os outros partidos políticos. Então, é um momento político também para Netanyahu, em que ele tem aí a expectativa de justamente construir e de solidificar a sua base política neste processo todo. Agora, nós sabemos que ele faz isso justamente porque conta com o apoio dos Estados Unidos. O presidente Biden também pensa justamente na sua questão de reeleição e, neste processo todo, Biden compreende que qualquer atuação mais ou menos contrária àquilo que o próprio concorrente dele, Donald Trump, faria, seria prejudicial para ele. Então, nós vemos que, infelizmente, nesse processo todo, o que a política doméstica passa a ser aquilo que determina a atuação dos agentes desse processo todo. E essa que é a grande lástima que a gente observa nesse processo. Ô Dora, você tinha pedido para falar com o professor, ele está te ouvindo, pode fazer uma pergunta para ele. Dora. Boa noite, professora. Eu já vou me aproveitar, vou fazer duas, tá? Vão ser muito rapidinhas. Primeiro, eu acho que é a mais difícil, a gente vê toda essa situação, a coisa revertendo na opinião pública contra Israel, muitas críticas, e como Netanyahu já está avisando, a coisa vai piorar. Professor, diante da coisa, como ela aconteceu, como ela está acontecendo, Israel poderia fazer algo diferente do que está fazendo? Em segundo lugar, o destino do Netanyahu, pós essa guerra, que não sabemos quanto vai durar, está selado, evidentemente vai cair. Imagina, se a Golda Meir caiu depois do Yom Kippur, imagina se o Netanyahu não vai cair. Qual seria o tipo de governo que Israel deveria formar para poder dar uma condução razoável a esse problema? Dora, são duas questões muito relevantes quando a gente pensa em como Netanyahu poderia reagir nesse processo. A grande questão, e isso você nota porque ele contou aí com o apoio da opinião pública internacional. Podemos esquecer que todo mundo saiu a favor do Estado de Israel inicialmente, justamente pela atrocidade dos atos do Hamas. E você teve aí, contou com a condenação internacional, desde o Macron ao Rishi Sunak, todo mundo nesse sentido foi muito uníssono na questão de condenar a ação. E, obviamente,
se espera neste processo, como um agente político, que ele tenha uma contra-reação. O problema é a proporcionalidade, e esse que é o grande desafio nesse processo todo, porque, queiramos ou não, o Estado de Israel tem um exército muito mais efetivo do que o Hamas pode ter na sua atuação ali como um grupo terrorista. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, e aqui é relevante de entender, esta movimentação de você dar um ultimato para 1 milhão de pessoas saírem de suas casas em razão da forma como ele pretende agir de um dia para o outro e esperar que o Egito receba essas pessoas de braços abertos neste processo todo, a gente nem viu isso quando os russos invadiram a Ucrânia. E não podemos esquecer de toda a reação que isso cria, por exemplo, para o próprio Egito e como os países que receberam os ucranianos começaram a ter, a partir de agora, e a gente tem observado isso, um posicionamento diferenciado, porque justamente se sentem impactados por essa questão migratória. Então, talvez a proporcionalidade da ação é que venha a ser questionada internacionalmente, justamente por uma mão pesada a mais, justamente para justificar a necessidade de tentativa de se manter continuamente dentro do poder. Então, nós sabemos que os jornais israelenses têm condenado a atuação de alguns jornais israelenses têm condenado justamente o fato como Netanyahu se comportava antes e, com certeza, vem aí a possibilidade que o governo dele passe por fundos problemas depois que esta situação terminar. Agora, o que ele deveria fazer nesse processo todo é que talvez, e aí seria mais ou menos o que se pensa, é um ataque não em tamanha profundidade. Agora, ele conta, obviamente, com os Estados Unidos como grande apoiador. E nós sabemos também, né, Dora, que a reação dos Estados Unidos em determinadas situações foi extremamente desproporcional com relação àquilo que sofreu como ataque. Eu não estou fazendo aqui uma avaliação, a minha única avaliação vai ser relacionada ao número de vidas perdidas e aquilo que a gente chama de fatalidades da guerra. Então, a gente tenta estabelecer aí um parâmetro nesse sentido. Se você pensar aquilo que aconteceu no Afeganistão, em que morreram mais de 150 mil pessoas na atuação do governo norte-americano e depois toda a situação que ficou depois, a gente começa a entender que talvez a proporcionalidade tenha que ser um pouco mais considerada e pesada, justamente para evitar que haja aí uma reversão no apoio inicial a Israel. E é uma preocupação que Netanyahu deve ter.